Receita, lucro líquido, taxa de crescimento, CAC, LTV, ponto de equilíbrio. Os empreendedores de hoje em dia estão sendo bombardeados com tantos indicadores que acabam ignorando um dos indicadores mais importantes, o ROI. Afinal de contas, como uma empresa pode dar lucro, mas não ser rentável? Então no vídeo de hoje você vai entender mais sobre o ROI e quais são as aplicações para esse indicador em pequenas e médias empresas. Isso mesmo, tá achando que esses indicadores contábeis servem só para empresa grande ou para ações abertas na bolsa de valores? Entenda como esse indicador tão fácil de calcular pode ser responsável por decisões como vender ou não a sua empresa. Fala empreendedor e empreendedora, aqui é Leonardo Machado da Startup Hero e no vídeo de hoje vamos nos aprofundar sobre esse indicador tão importante. O ROI é uma sigla que vem do inglês Return on Equity, que significa retorno em cima do patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é do que o acúmulo do valor que os sócios aportaram na empresa, logo no início, ao longo dos anos, mais os lucros que foram retidos. Ou seja, o ROI nada mais é do que o quanto que a sua empresa rentabiliza em cima do seu patrimônio líquido. Antes da gente chegar na fórmula do ROI, a gente precisa entender como que se chega no patrimônio líquido, que é bem simples. Basta você pegar os ativos da empresa e subtrair os seus passivos e você vai ter o patrimônio líquido. Já a fórmula do ROI é um pouco diferente. Você tem que pegar o lucro líquido anual da empresa e dividir pelo seu patrimônio líquido que você vai conseguir chegar no ROI. Vamos te dar um exemplo prático para você entender um pouco melhor. Imagina que a sua empresa, dentre os seus ativos, possui 100 mil em caixa, no banco, 50 mil em aplicações financeiras, 1 milhão em computadores e itens de informática, e 100 mil em imóveis e outros itens. Isso tudo soma um ativo total de 1,25 milhão de reais. Além disso, dentre os passivos da empresa, ela tem 150 mil em dívidas com fornecedores e 100 mil em dívidas com bancos. Isso tudo, se você for somar, vai dar um passivo total de 250 mil reais. Ou seja, o patrimônio líquido que a empresa possui hoje é de 1 milhão de reais. Ou seja, se você vendesse todos os ativos e quitasse todos os seus passivos, você teria 1 milhão de reais em mãos. Agora imagina que o lucro líquido anual da empresa gira em torno de 80 mil reais todos os anos, é bem consistente. Se aplicarmos a fórmula do ROI, a gente vai ver que a empresa rende em média 8% ao ano em cima do seu patrimônio líquido. Agora fica a pergunta, será que essa empresa está realmente sendo rentável? Uma forma bem simples seria comparar com a taxa Selic, ou a taxa Selic média dos últimos anos. Nos últimos 20 anos, a taxa Selic média foi de 11,45% ao ano. Ou seja, com 1 milhão de reais investidos, você obteria um retorno médio anual de R$ 114.500, que líquido de impostos ficaria algo próximo de R$ 90 mil. O grande lance é que seriam R$ 90 mil sem riscos. Ou seja, qual o benefício de você ter uma empresa com 1 milhão de patrimônio líquido, ter que trabalhar diariamente e resolver várias dores de cabeça, além dos eventuais riscos de processos e riscos de mercado, se você poderia simplesmente estar tomando água de coco na praia, investindo em títulos públicos e tendo retorno ainda maior. Como regra de bolso, aqui no Brasil, os negócios costumam ser rentáveis e realmente valer a pena para os seus sócios quando começa a ter um ROI acima de 15%, 20%, mas isso não é escrito na pedra, tá? Afinal de contas, às vezes a empresa possui um ROI baixo de forma temporária, por exemplo, durante um período de crescimento da empresa. Por último, eu vou dar alguns exemplos de empresas com ROI alto ou baixo. Empresas de tecnologia geralmente possuem um ROI muito alto, porque elas possuem um patrimônio líquido baixo e possuem margens muito altas, prestando geralmente serviços com base tecnológica. Isso acontece porque são empresas que têm poucos ativos, ou seja, os ativos delas geralmente são no máximo os computadores, os servidores, e possuem poucos passivos, são empresas pouco endividadas. Então por isso que o patrimônio líquido dela é baixo e isso faz com que o ROI seja realmente bem alto. Empresas intensivas em capitais costumam ter um ROI muito baixo, como é o caso de indústrias e empresas varejistas. São empresas altamente dependentes dos seus ativos e com muita concorrência, logo possuem uma margem baixa. O grande ponto é que quanto mais você conseguir aperfeiçoar e aumentar o ROI da sua empresa, melhor. Empresas mais rentáveis costumam ser mais bem avaliadas em casos de venda ou captação de recursos. Também acabam sendo empresas menos arriscadas, porque elas exigem menos capital para iniciar ou para se manter. E se você, empreendedor, viu esse vídeo e percebeu que de fato a sua empresa não vale mais tanto a pena assim e acha que vender ela é a melhor solução, nós podemos te ajudar. A Startup Hero ajuda empresários a conhecerem o valuation de suas empresas. Ou seja, calculamos qual que é o valor de mercado justo na data atual da sua empresa. E isso serve para diversas situações, como a venda da sua empresa, entrada ou saída de sócios, captação de investidores, ou até mesmo apenas para você acompanhar a evolução do patrimônio dos sócios da empresa. Nosso relatório já ajudou mais de 1.000 clientes espalhados pelo Brasil a fazerem melhores negócios dentre pequenas e médias empresas e até mesmo startups bem famosas.
Isso tudo em apenas 7 dias úteis e 100% online. Então, se você está precisando descobrir o valor de mercado da sua empresa, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você conheça mais sobre o nosso serviço. Aqui é o Leonardo da Startup Hero e a gente se vê no próximo vídeo.